Os irmãos acharam? Amém. Mateus, capítulo de número 7, e os versículos 13 e 14. A palavra nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Obrigado, Deus abençoe. Versículo 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Graças a Deus por esse momento e por essa rica oportunidade que Ele nos dá. Na semana passada nós falamos já um pouco sobre as questões que nós temos que levar em consideração, que quem está falando esta palavra se trata unicamente do próprio Jesus. Quem está dizendo essas palavras é o próprio Cristo Jesus. E nós nessa noite temos que ficar atento. Entenda uma coisa, dependendo de quem está falando, tudo que está sendo falado perde valor. Se você pega alguém mentiroso falando uma verdade, você duvida, porque você fala, não, eu conheço, é mentiroso, então eu não acredito no que ele está falando. Se você pegar uma pessoa que tem credibilidade e ela começa a mentir, você até acredita na mentira. E isso nós temos que entender. Quem está falando isso aqui? É Jesus Cristo. Então, se é Jesus Cristo, é verdadeiro e merece a nossa atenção 100%. Então, eu peço que você não se esqueça disso, que é Jesus que está falando. Então, na semana passada, nós falamos uma coisa aqui que eu quero que você só se lembre, que nós falamos que o caminho que nós escolhemos define aonde nós vamos chegar. Jesus está definindo o quê? Existe 2 caminhos depois da morte. Não existe 3 nem 4, existem 2. Um se chama céu e outro se chama inferno. Se você entende isso, você já sabe que tem um destino final para todo mundo. Eu acreditando ou eu não acreditando, existe esse destino. Jesus vai dizer o quê? As vias, o caminho que leva para o céu é estreito e é apertado. O caminho que leva para o inferno é largo e espaçoso. Ele não define quem vai chegar lá, mas ele diz, o caminho que você tomar e você escolher hoje, vai definir aonde você vai estar amanhã. E aí nós temos que tomar cuidado para nós não definirmos errado o que é espaçoso e o que é apertado. Algumas pessoas vão dizer que espaçoso é usos e costumes. Espaçoso é uma questão de entendimento teológico. Mas nós temos que ter plena certeza do que significa esse caminho espaçoso, o que significa esse caminho apertado. E se só existe 2 caminhos, eu vou ser responsável pela atitude de escolher um caminho. Essa é a dúvida que nós temos que tirar hoje nessa noite. Qual caminho eu estou andando? Nós falamos na semana passada, irmãos, não adianta ficar andando no caminho largo e achar que vai chegar no céu. Isso é se enganar sozinho. É se iludir sozinho. Se eu minto, engano, roubo, se eu adultero, se eu me prostituo, não adianta eu ficar falando, não, eu vou para o céu. Se está escrito que não vai. Se está escrito que o fofoqueiro, o mentiroso, eles vão para o inferno, como eu posso viver mentindo e achar que, não, está tudo bem? Eu falei isso aqui uma vez, eu recordo você. Sabe o que faz nós estarmos aqui, cheio de pecado? É porque ninguém sabe. Ou não é verdade? É isso que faz. Se eu roubei alguém e ninguém está sabendo, eu venho aqui tranquilo. Ninguém está sabendo. Essa é uma coisa que a gente tem que se lembrar. Deus sabe tudo. Então eu posso enganar você. Você pode me enganar, mas Deus não tem como ser enganado. Por isso que todos os nossos comportamentos, não só aqui dentro, mas fora, eles devem ser pautados pela palavra de Deus. Não adianta nós não termos esse entendimento. Não adianta fingir que não sabemos que isso é uma realidade. Porque o problema da igreja hoje qual é? Na hora do culto, irmãos, a mão se levanta, a lágrima desce. Mas quando sai da igreja, por que aquilo não continua? Por que os cristãos de hoje não levam esse cristianismo para a escola? Não levam esse cristianismo para o trabalho? Porque no trabalho você não é conhecido como crente, na escola não é conhecido como a crente, ou cristão, a cristã.
Quando somos comparados com o mundo, quando saímos daqui, somos iguais. E às vezes somos piores, porque alguém vai dizer assim, diz que é crente. E ao longo dos anos, o que aconteceu com a igreja no geral? Perdeu a credibilidade. Entenda uma coisa, não a igreja viva, eu digo as instituições, vai perdendo a utilidade. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, e aqui fica uma orientação. Vocês acham que se a igreja do Brasil fizesse para Jesus o que estão fazendo para Bolsonaro, se a igreja fizesse o que faz para Bolsonaro, você acha que Jesus não estaria mais conhecido no Brasil? O problema é que não se fazemos aquilo para Jesus. Estamos lá no Brasil com uma campanha de 21 dias de jejum e oração para que o Jair Bolsonaro ganhe. E amém por isso. Eu não voto no PT, todo mundo já sabe, não preciso ficar usando isso aqui para isso. Não estou criticando isso. Eu estou dizendo que a igreja às vezes perde a utilidade. Ninguém faz uma campanha de oração para que quem está em pecado seja restaurado. Não faz uma campanha para aqueles irmãos que estão tendo dificuldade de abandonar o pecado. Para as famílias que estão divididas, um é crente, outro não é. Um vem na igreja, o outro não vem. Não se faz uma preocupação de quem está indo para o céu e quem está indo para o inferno. Porque a vida aqui, irmãos, entenda isso. Por mais que seja maravilhoso tudo, vai melhorar ou vai piorar, biblicamente falando? Vai piorar. Só que nós só entendemos que é pior quando mexe no bolso. Nós não achamos que moralmente é pior. Só que moralmente, aonde nós estamos aqui, por exemplo, na Itália, aqui pode fazer aborto. Aqui pode. Eu não entendia o processo de aborto. Aqui na Itália eu sei como funciona agora do começo ao fim, porque participei de uma situação. Mas aqui é permitido. E a gente está aqui, não está? O mundo segue para isso, para negar o que aqui diz que não se pode fazer. Então o que nós temos que se preocupar? Se nós como cristãos estamos ocupando o espaço como cristão. Eu sou um pastor cristão ou sou um pastor assembleiano? Eu sou um pastor que prega Jesus ou prego a igreja? Eu sou um pastor que estou preocupado que você seja salvo ou que você seja um dizimista? Eu sou um pastor que prego pensando em levar as pessoas aos céus ou pensando em ter uma vida como alguém que faz um bom trabalho? Você como cristão, qual é o teu posicionamento na vida? É cristão? E o texto diz, só tem 2 lugares para ir. E a pergunta é, qual é a tua escolha? Nós temos o costume de ir com a maioria, não é isso? É gostoso ou não é ir com a maioria? É bom. Não seja mentiroso. Ficar sozinho não é bom. Nunca é bom ficar isolado. Nunca é bom ficar num canto sozinho. É bom quando tem muita gente te cercando, te abraçando. Só que biblicamente, nós vamos ver que o próprio Jesus ficou sozinho. E ele disse que aqui nós íamos ter aflições. Quantos ficaram com Jesus quando ele começa a pregar o evangelho? 12. Quantos ficaram com Jesus quando ele foi crucificado? Ninguém. Quantos ficaram com Paulo quando ele foi ser julgado? Ninguém. Ele chega a dizer, todo mundo me abandonou. Por quê? Você tem que entender isso, que você defende um reino que não é nessa terra. Que aqui pode ter injustiça. Que aqui você pode até perder alguns benefícios do governo. Mas aquilo que é seu no céu, se você permanecer fiel, ninguém pode tomar. Só que qual é o meu posicionamento? Quando você vai em Josué 24:15, o que Josué vai falar para os irmãos quando ele está findando o seu ministério? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem vocês querem servir. Se parece mal para você ser santo, se parece mal para você defender o que a Bíblia diz, não é essa guerra hoje? Todo mundo, irmãos, pode defender qualquer coisa.
Você pode sair na rua e dizer, eu defendo fazer sexo com animal. Você tem pessoas que dizem, não, é uma questão de opinião, tem que respeitar. Aí você sai na rua e diz, eu sou contra o aborto. Aí todo mundo te critica. Se você defender o que está escrito aqui, você é criticado. Então, cada dia mais eu e você vai tomar uma decisão. Eu não vou me meter nisso. Não é assim? Eu vou ficar quietinho. Eu não vou falar nada. Cada um por si. Mas aí a Bíblia diz em Romanos, como virão se não há quem pregue? Aí Jesus deu uma ordem, ide por todo o mundo e pregai. Aí a igreja se acostumou a ser uma igreja ouvinte. Se escolhe 5, 6, meia dúzia de homens de Deus, que viram às vezes artistas de Deus, e o povo fica só comendo. Mas Deus não chamou para ficar só sentado. Deus chamou para que todos falem, todos preguem, todos sejam discípulos de Jesus, que aonde vai, prega o evangelho. A igreja foi perseguida no passado, não foi? O que acontecia com aqueles que iam fugindo? A Bíblia diz que eles saíam pregando o evangelho. Eu estou fugindo, eu não tenho mais casa, não tenho mais igreja, mas eu ainda tenho o evangelho. Aí hoje nós temos casa, temos igreja, mas não temos mais o evangelho para transmitir. E aí as pessoas ficam iludidas no que o diabo está fazendo. Não se engane nisso nessa noite, não se engane com essas coisas. É preciso tomar uma decisão. E qual é a decisão que eu vou tomar e que você vai tomar? Nós falamos na semana passada em Romanos 14, diz o quê? Cada um vai dar conta de si mesmo. Você pode jogar a culpa no outro. Mas e você, irmãos? Essa é a minha luta diária comigo mesmo. Porque quem prega muito, escuta muito Deus falar. E Deus fala primeiro com quem? É comigo, é. Aquele que muito é dado, eu não posso dizer para algumas coisas eu não sabia. Eu não posso, que vai ser mentira, que eu sabia. Você tem que entender nessa noite que é preciso se posicionar de um lado. Não existe dois lados da moeda. Existe o céu ou o inferno. Não, mas eu vou ficar, pastor, com um pé aqui e outro aqui. Isso não vai dar certo. É preciso tomar uma decisão e falar, eu vou ficar com Cristo. Eu vou ficar com Deus. E aí você vai ter que pautar a sua vida no que a Bíblia diz. Aí não tem nada a ver com o que diz um pastor, aí não tem nada a ver com o que diz uma religião, tem tudo a ver com o que diz Cristo. E ele disse, a porta que leva para o céu, ela é apertada e ela é estreita. E aí, irmãos, a gente se incomoda com isso. A gente se incomoda porque nós vivemos um tempo da liberdade, não é isso? Você faz o que quiser, você fala o que você quiser, você pode usar, irmãos, a gente tem hoje dentro do mundo, você pode usar a roupa que quiser, o cabelo que quiser, tem tantas coisas que você olha visualmente, você fala, é horrível, mas a pessoa se sente bem, então ela faz. E aí você vem numa igreja e você vê um texto que tem um Cristo que quer pautar a tua forma de viver, e a gente tem uma dificuldade. Vocês quando vê eu pregando, vocês não vê Deus. Qualquer coisa que eu falar aqui, você não vê Deus, você vê eu falando. E esse é um problema da igreja muitas vezes. Aí você diz o seguinte, Valdomiro não manda em mim. E isso é verdade, eu não mando. Mas se a palavra que eu estiver pregando vier de Deus, é preciso fazer atenção para aquilo. Só que Deus usa quem para falar conosco? Usa os homens. E quantas vezes Deus está usando um homem para falar uma palavra, e ao invés de ver que a palavra que aquele homem fala vem de Deus, a gente vê que é um homem que está falando uma palavra, e se esquece que ela é de Deus. Isso tem trazido problemas, porque quando você vê alguém falando de Deus, e você acha que é um homem falando, e não reconhece que é Deus, você não acredita naquilo que está sendo falado. E quando a gente não acredita, a gente não se transforma. Se chegar alguém aqui, ó, olha aqui, ó, tá isso aqui, ó. Se eu falar para os irmãos, não bebe essa água, está envenenada. Alguém vai tentar arriscar beber para ver se está envenenado ou não? Ó, colocaram veneno aqui, pelo amor de Deus, não bebe essa água, põe. Ninguém vai falar, deixa eu provar para ver. A gente tem feito isso. Jesus disse, ali da morte, o que é que a gente fala?
eu vou provar para ver. E aí nós abusamos da graça. Sabe como? Conheço um cara ali que adulterou, traiu a esposa, hoje está bem. Ok, por isso. Esse é o Evangelho. É uma segunda chance. Esse é o Evangelho. Se teve arrependimento, tem recomeço. Mas quando eu uso daquilo para cometer um pecado voluntariamente, achando que a graça que lhe alcançou vai me alcançar, eu estou dizendo para Deus, eu estou no controle da situação. E quantos irmãos estão fazendo isso? Quantos jovens olham pessoas velhas e falam, não, mas o velho deu certo. Entenda hoje, nessa noite, que você precisa tomar uma decisão. E qual é o caminho que você vai decidir andar hoje? Paulo, escrevendo aos Romanos, eu quero ler com os irmãos, ele vai nos dar um pouquinho dessa visão de caminho largo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 21 ao 32. É uma leitura um pouco extensa, mas eu acho que a gente pode ver o que é esse caminho largo, né? O que é essa porta larga, esse caminho espaçoso, que a gente pode dizer que é assim, nada é proibido. Deu vontade, faz. Esse é o caminho espaçoso. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, olha o que ele vai dizer no versículo 21, nós vamos lendo e a gente vai falando aos poucos, amém? Porquanto, os irmãos acharam, diga amém? Amém. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhanças da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Para aqui um pouquinho. Deus entregou eles ao mal ou entregou eles a si mesmo? Deus falou o seguinte, já que vocês me conhecem e ignoram quem eu sou, já que vocês preferem adorar a criatura ao invés do Criador, façam o que o coração de vocês querem. Vamos continuar a leitura? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito e eterno. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles, escuta isso aqui que é muito importante, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, roubadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, quem tais coisas praticam, não somente fazem, mas também concordam, aprovam quem faz igual. Esse é o caminho largo, irmãos. Eu sei que Deus disse que não, mas eu vou fazer e pronto, e acabou. Entenda uma coisa, o texto diz que, tendo conhecido a Deus,
não glorificaram como Deus. Agora, às vezes eu fico um pouco chateado comigo, ok? É como eu falei, a gente lê mais, a gente teoricamente busca ter mais informação de Deus para viver isso. Você faz com Deus o que você faz com seu patrão, por exemplo? É preciso pensar, irmãos. Nós respeitamos os patrões, ou não respeitamos? Respeitamos. Às vezes estamos cansados. Qual é a vontade de dizer para o patrão? Eu não vou fazer porque eu estou cansado. A gente fala? Não fala. Mas a gente, conhecendo a Deus, não honra Ele como Deus. Você não manda em mim. Eu faço o que eu quero, como quero, na hora que eu quero. E aí nós temos que tomar o cuidado, porque o texto está dizendo o seguinte: a porta larga que é essa, que tudo pode. Tudo pode, irmãos. Irmão, você tem que ter inteligência. Às vezes os cristãos hoje estão meio burros. Eles querem orar por coisas que não é para orar, é para agir. Não adianta orar para Deus fazer você perdoar o irmão. Você tem que ir lá e dizer, te perdoo. Não adianta orar para Deus pagar uma dívida que você fez. Você tem que economizar o dinheiro. E enquanto você não pagar, você não bebe fora, você não come fora, você não faz festa. Quando você acabou de pagar, você faz. Mas até pagar, você economiza. Aí o que a gente faz? A gente quer espiritualizar tudo. E o texto diz o seguinte: você conhece a Deus, você está honrando Ele como Deus? Se você não está honrando Ele como Deus, você está andando numa porta larga. Aí o texto diz de forma muito clara: eles conheceram a Deus, mas o ignoraram. Sabe o que é ignorar? Já ignorou alguém? Se já ignorou, não faça mais isso, não é feio. A pessoa está querendo falar com você, você faz o quê? Finge que não está vendo. Você está vendo. Você está vendo de longe ela se mexendo, fazendo assim, e você está fingindo que não está vendo. Aí você vai tentar até mudar de calçada, não é isso? Isso é ignorar. Isso é ignorar. É você estar vendo o irmão, que às vezes você está meio com atrito com ele, está fazendo assim para você, ó. E você está aqui, ó, vendo que, né? Porque nós vemos, irmão, seja inteligente. Você está vendo a mãozinha dele balançar aqui nesse canto aqui, ó. Aí você já deu aquela olhada nos reflexos. O que você faz? Você não olha, não. Aí você vai embora e depois fala, desculpa, eu não vi. Tem irmãos fazendo isso com Deus. Você já pensou? Vocês conhecem a Deus, mas vocês o ignoram. Ele está chamando a atenção e dizendo, sai daí. Ei, vem para cá. Eu quero te dar o Espírito Santo. Busca a minha presença. Se corrige. Para de ir nesse lugar. Aí o que eu faço? Eu estou vendo. Mas eu vou fingindo. Não, não é comigo não. Não é comigo não. Isso nos leva a um caminho de perdição. E o texto diz o seguinte: conheceram a Deus, mas o ignoraram. Mudaram o foco da adoração, adoraram mais a criatura. Isso daqui nós fazemos quase sempre. Às vezes, dependendo de quem for pregar, se a gente souber, a gente não vem. A gente não vem adorar a Deus. A gente vem ver o que esse homem aí tem para falar de Deus. E isso não pode acontecer. Você nunca pode vir na igreja porque sou eu que estou pregando, ou se o outro que está pregando. Você tem que vir na igreja porque Deus vai falar com quem está aqui, para falar com você, e você vai adorar Ele. A adoração, ela tem que ser voltada para Deus. E o texto diz, adoraram mais a criatura. E aqui ele fala de imagens, de esculturas, de tantas coisas, de répteis. Irmãos, e às vezes nós não somos aquilo que devemos ser porque somos negligentes com o Senhor. Você vai, por exemplo, na Índia, vai lá na Índia e pega uma vaca lá. Dá uma paulada numa vaca para você ver. Vai lá querer fazer churrasco de picanha. Você vai morrer. Aí eles honram uma vaca. E nós ignoramos o nosso Deus. Nós precisamos nessa noite abrir os olhos e ver se eu estou vacilando e estou andando no caminho que eu ignoro Deus, que eu adoro mais a criatura do que o Criador. Quando a gente viesse à igreja, irmãos, e eu não sei se você participou disso no passado, eu vi isso aqui na Itália, numa igreja que eu fui, eu até comentei isso com a minha esposa. A gente entrava na igreja, quando entrava, nós não falávamos mais com ninguém.
dobrava o joelho, não era assim? E ficávamos falando com Deus. Quando alguém ia cantar, nós ficávamos do banco dizendo: usa, Senhor, tira a vergonha, tira o medo, capacita, Senhor. Quando o pregador vinha, que a gente falava, vamos orar por ele, a igreja não ficava esperando ele pregar, não. A igreja orava para que o Espírito Santo usasse aquele homem que ia falar, porque por mais seja Deus, é um homem. E a igreja falava: Senhor, tira a carnalidade dele. E uma igreja que ora junto, o pregador já ia pregar quente, porque sentia aquela oração, e o Espírito Santo movia o seu coração. Mas aqui diz que as pessoas, elas vão adorar mais as criaturas. E diz uma coisa: elas vivem conforme os seus corações, conforme os seus desejos. Você já pensou? Eu peço isso a Deus, né? Diz o texto bíblico de Romanos: Deus o entregou aos desejos do seu. Agora para aí você pensa, eu penso daqui, ok? Se eu fizesse tudo o que meu coração quer, misericórdia, eu já teria matado, não é isso? Eu já teria roubado, eu já teria desistido. Quantas coisas ruins nós já teríamos feito, sendo entregue aos desejos do coração. Mas quando eu ignoro Deus, quando eu desprezo o que Deus está falando, diz o texto que eu começo a fazer coisas que não convém. Eu começo a praticar atitudes que vão dar vergonha para quem olhar, mas eu que estou fazendo não vou sentir nada. É por isso que você vai olhar o mundo e você vê alguns irmãos, ok? Fazendo coisas que você fala: meu Deus, isso não é papel de crente. Por que esse irmão está fazendo isso? Por que esse irmão está indo por esse caminho, Senhor? Porque ele está ouvindo Deus, ele conhece a Deus, mas ele ignora a Deus. Tome uma decisão hoje. Diz o texto ainda mais: eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Diz o texto ainda mais: as mulheres, e aqui se falar disso, cai live, né? O Facebook bloqueia, o logaritmo, tal de... Meu irmão me ligou falando: meu, tem coisas que você não pode falar, porque o logaritmo te bloqueia. Tem até logaritmo bloqueando a gente agora. Tem palavras que você tem que tirar, porque o logaritmo fica lá. Quando fala aquela palavra, se falou homossexual, ele já pega você e trava o seu vídeo aqui, ó. Aí o texto diz o seguinte: quando se ignora Deus, as mulheres começam a querer sair com mulher. Os homens começam a querer sair com homem. E fazendo coisas abomináveis. E você que está vendo, talvez, se você é lésbica, se você é homossexual, respeitar as pessoas, respeite todo mundo, pelo amor de Deus. Respeite, porque eu e você um dia estávamos perdidos e alguém nos respeitou. Agora dizer que isso é certo. O texto diz que quem faz essas coisas não vai para onde? Não vai para a igreja? Não. Não vai para a escola? Não vai ter dinheiro? Não. Não vai para o reino dos céus. E às vezes a nossa ficha demora a cair, irmãos. Às vezes a gente, como crente, fica numa ficha esquisita. E enquanto... Escute uma coisa aqui hoje. Você tem que tomar essa decisão hoje. Ou você decide ser crente mesmo, ou você tem que decidir parar. Sabe por quê? Você não está vivendo a alegria do Espírito e você está defamando o próprio Cristo. Porque quem olha para mim e para você, se a gente não se entrega, vai falar o que para mim? Ah, eu vi roubando, vi matando. Aí alguém olha e fala: eu não quero Jesus por causa desse pastor. Quantas pessoas aqui nessa cidade gostam de falar mal de pastor, não é isso? Não, mas eu saí da igreja por causa do pastor. Quando tem assuntos que realmente pode ser, mas tem coisas que tem que ver se é o pastor mesmo. Quem quer Cristo? Você está aqui hoje, você quer Cristo. Eu pequei, você fala: esse pastor já era, eu vou procurar outro. Vai para outra igreja. Você não vai para o mundo, não vai beber, não vai fumar, se prostituir. Nós temos que nessa noite ficar atentos, porque o texto vai dizer que se eu e você ignorar Deus, nós vamos inverter todos os papéis. Aí o texto bíblico diz que não se importaram em saber quem era Deus, irmãos. Quantas pessoas não estão nem aí para saber quem é Deus? Você compra lá um eletrodoméstico, você tem que ler lá o manual dele para saber como funciona ou não. Tem que ler.
Aí nós nesse tempo, porque esse é um problema desse tempo, é desse tempo, a gente não lê a Bíblia, que é onde está dizendo tudo. Temos dificuldade de interpretar o texto bíblico. Aí no passado, até os analfabetos liam a Bíblia. Ou não era assim? Quantos testemunhos nós temos? Tem um irmão no Brasil que eu acho incrível, eu falo, é mentira. Fala, não, Valdomiro, eu só sei ler a Bíblia. O irmão José só lê a Bíblia. Eu brincava com ele, pegava o livro e falava, o que está escrito aqui? Ele falou, não sei, meu filho. Eu falava, gente, está brincando comigo. Dava até uma agonia, porque parece que ele está zombando de você. Mas é porque a vontade de ler a Bíblia era tanta, que eu não sei o que acontecia. Na hora que ele pegava, ele ia embora. E eu olhava aquilo e falava, Jesus, o que é isso? Aí hoje nós aprendemos a ler, para ler matérias de Facebook, tanta coisa. E não temos o prazer. Irmão, porque, entenda uma coisa, se não tiver prazer, já foi fazer alguma coisa sem prazer? É ruim. É ruim demais. Você começa a ter sono, você começa a ficar irritado, isso daqui seu começa a doer, ó. Aí você fala, que coisa ruim. Isso daqui tem que ter fé, que é a palavra dele, é ele falando com você. A porta larga vai falar para você, não precisa ler isso não. Escuta louvores. Aí a gente vai escutar um hino hoje, não fala de Deus não, é? O hino fala que a gente vai vencer, que a gente vai ganhar, que a gente é demais, que ele... Não tenho nada contra, tem que ser mesmo. O hino tem que te animar. Não entendo o que eu estou falando, porque senão fica uma coisa ridícula, religiosa. Mas se tudo isso não te leva a meditar, se isso não está te transformando, irmãos, sabe como você pode fazer hoje uma análise do caminho que você está andando? O caminho que eu estou andando, eu estou melhor ou estou pior? Se tiver pior, é o caminho largo. O caminho estreito te corrige, você corrige-se sozinho. Não precisa ninguém ficar dizendo para você não pode. Você já fala, isso aqui não pode não, eu não vou fazer não. Como você está hoje? Qual é a via que você está andando hoje? Se olhar a tua vida, qual que é o caminho? Você está fazendo que nem os irmãos fizeram aqui? Sabe quem é Deus, ignora Deus. Muda o foco da adoração, adora do jeito que quer, da forma que quer. Vem para as coisas do mundo e faz tudo o que deseja. Muda a verdade de Deus e mentira. Essa parte eu acho que nós teríamos que falar mais sobre, eu acho que homossexualismo, irmãos. Só que a igreja fala de uma forma às vezes que eu não concordo. Porque a gente aceita mentiroso, não é isso? Entenda o que eu estou falando. Fica no nosso meio mentiroso, fica adúltero, fica fofoqueiro e a gente bate palma. Aí chega um homossexual no nosso meio, fica todo mundo com a cara virada para ele. Não era para ser assim. Era para instruir, falar, essa prática é errada. A prática da prostituição, tudo isso vai levar eu e você para o inferno se não houver arrependimento. Por mais que a gente, não, mas a carne é fraca. E eu repito, a carne é fraca quando não tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te enche, você começa a ser guiado pelo Espírito. E quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Aquilo que você tanto gostava de fazer quando estava na carne, você olha e fala, não, isso aqui, misericórdia, não acredito que eu fiz isso não. Só que o evangelho atual diz o quê? Vem e fica. Dizima e fica como está. Ninguém nem gosta de ser corrigido, ninguém gosta nem de ser apontado como uma direção, ninguém gosta. E aí o que os pastores estão fazendo, irmãos? Abrindo mão. Vamos viver isso aqui, gente. Eu finjo que não estou vendo, vocês fingem que eu não vi, e nós seguimos o caminho da tranquilidade. Porque, irmãos, é muito bom você pregar aqui, embora e não ter que falar nada para ninguém. É gostoso, Porque é ruim para um pastor chamar alguém e falar, dizer, olha, meu irmão, você estava mentindo isso aqui, Você acha que é bom para um pastor fazer isso? Só se for um doido. Mas um pastor mesmo não gosta de chamar alguém para falar o que ele já sabe. Entendeu o que é ruim? Você chamar um crente de 30 anos na igreja e falar, meu irmão, você estava ali numa fofoca, irmão. Não é bom não, meu irmão. E você acha que isso é bom para qualquer pessoa que seja?
Só que é preciso nessa noite entender que a escolha que eu estou fazendo hoje vai me privar de viver a bênção amanhã. Existe uma lista do que tira a gente do céu. Abra aí para você. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler? E aí você entenda nessa noite que nós temos um objetivo e o fim da nossa fé é a salvação. Se eu não estou preocupado no que me tira do céu, eu vou fazer tudo o que me convém. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo de número 9. Acharam, irmãos? Diga amém. Olha lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Para quê? Então é o seguinte, eu não posso ser injusto. Se eu for injusto, eu não vou ser salvo. Está escrito aonde? Na Bíblia. Então o que eu começo a fazer? Eu começo a policiar minhas atitudes. Eu sou funcionário. Estou enrolando o meu patrão, estou ficando mais tempo no banheiro. É justo? Não, é injusto. Ixi, eu posso perder minha salvação porque estou ficando no banheiro na hora do trabalho. Eu sou patrão. Estou sufocando o meu funcionário. É justo? Não. Eu posso perder a minha salvação por causa daquilo. Tenho filho, não estou corrigindo meu filho. É justo? Não. Irmãos, tem tanto filho se perdendo porque o pai não quer corrigir. Porque entenda uma coisa, os nossos filhos não querem mais ser corrigidos, ok? Eles não querem. Eu vi uma cena ontem na escola que eu juro para os irmãos, eu perdi e fiquei tremendo. Porque o menino desse tamanho, falando tanto palavrão para a mãe dele, chamando ela de coisa exagerada, desse jeito. E falou até aquilo que todos os italianos aí gostam de falar, que Deus é aquele animal lá. Irmãos, eu tremi, irmãos. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que sair daqui, porque eu estava quase me intrometendo. Aí uma irmã da igreja me ligou, eu saí, mas... É justo um pai não corrigir o filho? Não. Nós somos crentes, nós somos pais. Nós temos que ter autoridades aí. E lá em casa é assim, enquanto eu mandar, eu mando. Entendeu? É eu que mando. Falo sempre para o Lucas, sua cabeça está em desenvolvimento. Ele querer qualquer coisa é normal, eu deixar não. Vai ter atrito? Vai, porque chegar na escola, ele vai ter 50 fazendo aquilo. Aí chegar perto de mim, ele fala, não, mas 50 que eu conheço faz. Aí você tem que ser dentro da palavra, falar, mas você não vai fazer. Se quiser chorar, pode chorar. Se quiser ficar com raiva de mim, pode ficar. Tenho remorso nenhum, irmãos. Remorso tem as mães que estão vendo os filhos presos. As mães estão com as meninas tudo grávidas. E depois que o negócio desanda, aí desanda. E nós temos nessa noite que entender que os injustos, eles não entrarão no reino de Deus. Você tem sido justo com seus amigos? Você tem sido justo nas suas amizades? Você tem sido justo nos teus relacionamentos? É uma pergunta que tem que fazer. Para os adolescentes, tem sido justo com seu pai? Para os pais, tem sido justo com seus filhos? Tem sido justo com o patrão, com o funcionário, no ônibus, no trânsito? Temos que se preocupar com tudo, irmãos. Olha o que continua dizendo Paulo. Ele diz o seguinte, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A porta larga é tudo isso, irmãos. Minto mesmo e estou nem aí. Cuidado, irmãos. E às vezes a gente acha que mentira é só uma coisa, às vezes, banal. Não, eu omiti. Às vezes quando alguém vem falar alguma coisa, é o seguinte, se for para mim, esse dia uma pessoa me ligou pedindo que eu fizesse uma coisa, e eu falei, mas eu queria que eu fizesse um documento. Aí eu falei, mas eu sou pastor, a polícia pegar vai dizer que é mentira.
Não, mas vai me ajudar. Eu falei, desculpa, não dá. A pessoa ficou meio chateada comigo, mas não dá. Eu não posso escrever no papel, assinar e mandar só para socorrer você, porque você não fez o que tinha que fazer. Não, mas se não fizer isso, eu estou perdido. Então você está perdido. Chame a pessoa e diga, eu fiz tudo errado. Era para mim cumprir essas leis do país, eu não cumpri. Agora eu não posso. Porque depois como é que fica? Se descobre aquilo, irmãos. Aí no mundo espiritual, o que o diabo diz? Oh, glória! O diabo dá glória. O diabo quer dizer que a minha ferramenta, que é a mentira, para beneficiar ele usa. Aí no mundo espiritual, uma porta se abre assim, ó. E nós estamos brincando com isso. Sei você, mas eu fico arrepiado de tanta dificuldade que a gente está tendo de ser crente. Tanta dificuldade para ser fiel a Deus, para honrar Deus, para se envolver com Deus, para orar, irmãos. Às vezes a gente viaja 3 horas para ir para um culto. E às vezes nós estamos dentro de casa e nós não dobramos o joelho, achando que lá Deus vai falar comigo. Perceba que a gente está virando tipo feiticeiro, macumbeiro. Sendo que ele disse, entra no teu quarto, filhinho. Entra lá no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, fala comigo. Mas é que a gente não tem comunhão. Você fala com estranho? Ninguém fala com estranho. Então, como a gente não tem comunhão com ele, a gente vem na igreja para alguém que fala com ele falar comigo. Mas Deus quer que você hoje entenda que quem pratica essas coisas não entra no reino dos céus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler um texto com você. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Quem achou, diga amém. Provérbios 14, 12. Essa versão diz, há um caminho, né? Que ao homem, a versão minha aqui diz, há caminhos que ao homem parece perfeito ou direito, mas o fim deles são de morte. Hoje até dividi uma frase com os irmãos, né? Que como não dá para deixar o inferno legal, não dá para dizer que o inferno é bom, se fantasia o caminho do inferno. Mas tem caminhos que aos nossos olhos parecem que são bons. Mas lembre-se desse conselho, o fim deles é de morte. Por isso que nós que estamos aqui, temos que sair daqui hoje com a cabeça ligada nisso aqui. Como que eu posso ser um cristão que vai agradar ao Senhor? Não tem nada a ver com a igreja, irmãos. E aqui, essa é a confusão. Essa é a confusão que a igreja criou. Respeite a igreja, respeite o pastor, respeite o líder, respeite... Mas e Deus? Você está respeitando Deus? Você respeita? Você sabe que é Ele que te deu vida? Você sabe que se uma veinha do seu cérebro hoje fechar ela, você entorta todo o seu corpo? Você perde todos os movimentos? Quem coordena tudo isso? Pode falar que é Big Bang, mas não é. Quem coordena esse negócio de sol, lua, vem o sol, a pressão, a atmosfera, o vento gelado que desce, seca a árvore, morre, nasce de novo, e vem um dia noite, outro dia sol. Quem controla tudo isso? Se chama aquele que está no céu, assentado no alto e subiu em trono. E Ele está no controle de tudo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós temos um versículo de Tiago 4,14. Esse destino final, irmãos, que é inferno, quando a gente lê a Bíblia, lá em Mateus 24:41, diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Só que aqueles que não ficaram com o Cordeiro, como só tem 2 caminhos, eu não quero Jesus. Eu não quero. Ok, não tem problema. É um direito, é uma escolha. Qual vai ser o caminho? Aí Tiago escreve uma coisa importante. Em Tiago, capítulo de número 4, versículo 14.
Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Entenda uma coisa, você pode estar programado para fazer as coisas amanhã, mas você não tem como dar certeza do que vai acontecer amanhã. Pode ser que antes da noite findar eu nem exista mais, pode ser. Nós não temos esse controle, é por isso que a gente tem que ficar atento 24 horas. E não é uma perfeição, não é ser um santarrão, que é as pessoas confundem isso aqui. Não é ser não, é ser um ser humano comum, ser um ser humano normal, um ser humano que depende da graça, mas ele se envolve com a graça, ele se envolve com a palavra, ele entende que o inferno não é para mim, esse destino final aqui é para o diabo e os seus anjos. Só que para mim não chegar lá junto com eles, eu tenho que fazer uma escolha. Tenho que escolher a porta larga. É isso? Não, irmãos. Tem que escolher a porta estreita. E para entrar na porta estreita, o que acontece? Tem que tirar a bagagem. Já tentaram colocar alguma coisa no porta-mala e alguém fala assim, não, tira a rodinha, vou usar mala. Tem mala que não cabia no porta-mala só por causa da rodinha. Aí o que os engenheiros inventaram? Tem uma mala agora que sai só as rodinhas. Você chega lá, aperta o botãozinho, sai todas as rodinhas. Aí a mala cabe certinho. Assim é essa porta estreita. E quem é a porta? Essa é a nossa, porque eu e você somos realmente ruins. Nós somos realmente falhos. Mas Jesus diz, eu sou a porta. É essa que muda toda a história. É aqui que o diabo fica bravo, porque ele fala, eles não prestam. Aí fala, é verdade, eles não prestam. Eles são falhos e fracos, é verdade, eles são falhos e fracos. Mas como vai ser salvo? Porque eles vão entrar na porta. É uma escolha sua nessa noite. Jesus diz, eu sou a porta. Abre sua Bíblia aí, vamos ler por favor. João 10, versículo 9. Dê glória a Deus, irmãos. Nós temos uma grande oportunidade nessa noite. E que a gente não despreze essa oportunidade do Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará. Eu não sei você. Isso aqui ele está falando o seguinte: quer ser livre? Essa é a nossa vida, esse é o nosso maior foco nessa vida. Não queira ser mais nada, mas queira entrar nessa porta, porque quem entrar nessa porta será salvo. O problema é que a gente não está entrando nessa porta. O problema é que a gente está vacilando com as firulas do diabo. E aí, ele não é só a porta. João 14, 6. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou. Sou o quê? O caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí nós vamos ter que lembrar do texto que diz: porque dele e por ele são todas as coisas. Você não precisa fazer nada. Você precisa aceitar entrar na porta. Quando você entra, ele te molda, ele te limpa, ele te purifica. E não adianta olhar a porta, irmãos, tem que entrar. Não adianta ficar admirando a porta. Tem que entrar. Isso significa o seguinte: tem que se envolver com Jesus. Você e eu nessa noite não podemos aceitar viver uma vida cristã medíocre. Não adianta querer viver, irmãos, hoje você vai sofrer com isso, porque todo mundo sofreu. Não digo que é fácil, não. Hoje para mim fica simples teoricamente, porque eu só vivo disso, não é isso? Aonde você me encontrar, alguém sabe que eu sou pastor, vai falar o que comigo? É oração, é aconselhamento. Pessoas que eu nem conheço me ligam e dizem: ô pastor Valdomiro, sim,
Você pode me dar um conselho? Posso. Então fica mais simples teoricamente. Mas vocês estão aí no dia a dia. Tem pessoas procurando vocês para fazer o que não deve. Falando que é escuro esse negócio de não ir, não vir, não usar, não fazer, respeitar, não respeitar. Aí você vai ter que estar pronto para tomar essa decisão. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu ler um texto aí para você, para a gente poder também hoje terminar nessa noite. Mateus capítulo 11, verso 28. Como é que eu faço para me moldar e para mim poder entrar nessa porta? Como é que eu faço para me aliviar da minha carga pesada? Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixe Ele tirar essa bagagem. É Jesus que tira, irmãos. Mas só que você vai ter que ir até Ele. Essa é a razão. Vinde a mim, cansado, oprimido, eu vou tirar, eu vou aliviar. Você já teve alguma coisa pesada quando você soltou, você falou: ai, que alívio. Ele quer fazer isso espiritualmente na minha e na sua vida. Quer tirar esses fardos que está impedindo aí você de ser feliz, de viver a vida cristã real. Porque, irmãos, andar no caminho largo e depois chegar no fim e adentrar no inferno vai ser difícil. Em Lucas 16, Jesus conta a história do Lázaro e do rico. O rico, irmãos, quando você está bem, irmãos, seja sincero, né? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Quando a tasca está cheia, a gente se preocupa muito com esse negócio de... Às vezes é preciso Deus tirar algumas coisas de nós para a gente lembrar e falar assim: opa! Aquele homem viveu a vida toda ouvindo, sabendo que existia Abraão, sabendo que ele tinha que ser uma pessoa boa, sabendo que ele era muito rico, e ele não faz nada. Mas quando ele morre, que ele chega lá, num lugar de tormento, o que é que ele fala? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Adianta? Não vai adiantar mais. E nós nessa noite temos uma escolha. É uma escolha pessoal, intransferível, que é você que tem que fazer. E vou repetir isso aqui porque eu tenho que falar isso todo culto. Se você não lê Bíblia, se você não ora, você nunca vai estar forte. Você pode ouvir 10 mensagens, você vai chorar as 10 mensagens, você vai vir aqui na frente 10 vezes, você vai receber oração, você vai receber, mas você tem que comer. Se você não tiver um tempo todo dia com Deus, irmãos, pelo amor de Deus, dedique 10 minutos. Se você acorda às 5 horas da manhã, acorde 4h50. 10 minutos. Dobre o seu joelho, leia um versículo e fala: Senhor, me ajuda, me sustenta, não me permita pecar. Mas a gente não quer fazer isso. Aí você encontra pessoas na rua 3 horas da manhã dando passeada com cachorro. Aqui perto de casa, às vezes eu venho para a igreja de manhãzinha, 5 horas, tem um monte de gente andando na rua, irmãos. Os cachorrinhos, tudo. A pessoa está cansada, tá, mas o cachorro precisa passear. Perceba que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E você não adianta, você tem que começar a ler tua Bíblia. Pastor, como é que eu leio minha Bíblia? Me procura depois que eu explico. Só que se você não quiser isso, irmãos, ninguém vai te forçar. Só que a porta larga não vai ter outra solução. O caminho que vai levar ela é o inferno. E Deus não quer isso para nós. Entenda uma coisa, o inferno não é para nós. Abra sua Bíblia para a gente poder ler mais um texto, porque aí a gente finaliza nessa noite, amém? Atos, capítulo de número 5, versículo 40 ao 42. Tem muita gente que parou de vir na igreja, irmãos, por causa da dificuldade, por causa do aperto. Falou: está difícil, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Acharam? Atos, capítulo de número 5, verso 40.
A palavra diz o seguinte: e concordaram com ele, e chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Essa era a igreja que vencia. Eles acabaram de ser açoitados, tomaram uma bela surra e receberam uma ordem: não é mais para falar de Jesus Cristo. Aí quando ele sai tudo espancado, por isso que eu te falo, eu tenho uma preocupação: será que eu conheço Jesus? Será que eu conheço esse daqui? Ou eu conheço Jesus religioso? Não veste, veste, senta, não senta, canta, não canta, prega, não prega, dizima, não dizima, oferta, não oferta, participa, não participa. Ah, manamana. Ou eu conheço esse Jesus, que quem conheceu ele biblicamente, mudou. Estava nem aí, pode bater. Você está doido, cara, vai te bater, não tem problema. Aí eu me pergunto, porque irmãos, ou nós acreditamos, ou nós negamos. Isso daqui funciona, sabe como a Bíblia funciona? Ou você crê e pega, aí você vive feliz. Você pode viver sem comer direito, mas você vai viver feliz. Você vai se vestir mal, mas você vai estar feliz. Ou você duvida e larga, porque ficar com ela na mão duvidando, nada muda na sua vida. Esses homens apanham, aí quando estão saindo, todo espancado, né? Os olhinhos tudo roxo, uma marca aqui, um vergão ali. Um olhou para o outro e falou assim: nossa, que alegria. Saíram regozijando. A gente está aqui reclamando porque está faltando às vezes um documento, porque às vezes um patrão não pagou direito, porque eu queria estar viajando, não estou, porque eu queria ter um carro, não tenho, porque eu queria estar melhor de vida financeira e não estou. Aí a gente está reclamando com Deus. Mas diz o texto que eles saíram regozijando e dizendo: nós apanhamos por causa de Cristo. Aí o que eles começaram a fazer no outro dia? Vamos pregar. Aonde? Só na igreja? Não. Na igreja, nas casas, nas ruas, aonde a gente for. Mas se pegar e bater de novo, glória a Deus. O máximo que vão conseguir fazer é me levar para mais perto de Deus. Depois de chegar em casa hoje, eu aconselho você a ler Estevão, né? Atos capítulo 7. Irmãos, Estevão dá uma aula de teologia bíblica. Começa a falar desde do livro de Gênesis e sai rasgando. Quando ele acaba de falar, sabe o que as pessoas fazem? Pegam pedras, começa a apedrejar Estevão. Mas quem tem a escolha do caminho estreito, pode estar com os olhos todos cheios de sangue e fechados pelas pancadas. Mas quando ele olha para o céu, diz o texto que ele viu os céus abertos. E ele viu o Filho de Deus. E ao olhar o Filho de Deus, ele disse: Senhor, o que eles estão fazendo está me ajudando a ficar mais perto de Ti. Então não impute sobre eles este mal. Olha o que ele está dizendo: abençoa quem está me amaldiçoando. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se eu vou conseguir ser o que eu prego que eu sou. Mas eu tenho me esforçado todo dia para ser o que eu prego. E tenho pedido a Deus que Ele me ajude como marido, como pai, como amigo, como pastor, como um líder. E eu te convido hoje a fazer uma escolha, irmãos. Você pode ir embora e tudo continuar igualzinho. Mas você pode ir embora decidido a entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, e viver a vida cristã aqui. E quando chegar no fim dessa sua estrada, você vai entrar num lugar que as ruas são de ouro, os muros de cristal,
onde não tem mais choro, não tem mais boleta, não tem mais fiscalização, não tem mais ansiedade, só tem paz, alegria, gozo. Vamos orar?